Nosso objetivo hoje é falar da RBO. Essa é uma banca que as questões são relativamente simples, são comuns de aparecer esses assuntos em outras provas também. Então, mesmo que você não for prestar RBO, vale a pena essa live para você fazer sua revisão com certeza. E hoje a gente vai fazer uma análise e vai fazer uma revisão também. Então já pega papel e caneta para ir anotando os pontos mais importantes e quero colocar vocês para trabalhar também, para fazer aqui as questões e ver se está indo bem. Fazendo a análise de 2020 para agora, a gente tem essa lista aqui ó, do que é mais importante, do que é mais cobrado. Garanto para você que se no edital tiver código de ética, vai aparecer pelo menos 2 questões na sua prova. E esse daqui é um tipo de questão que não dá para errar, né? Muito tranquilo, a gente vai revisar hoje. HIV. Teve uma das últimas provas que não caiu nenhuma questão, mas o geral cai questão. Tanto das lesões mais comuns, e até fazendo uma propaganda já, tem live que eu falo tudo de HIV, falando do diagnóstico, falando de acidente de trabalho, tudo isso pode cair na sua prova. Síndromes, isso daqui é um assunto que não é tão comum de cair em outras bancas. Aqui não é 100% que nem esses dois que eu consigo garantir para vocês. Às vezes cai, às vezes não cai. Mas como é algo diferente, vale a pena estudar para sua prova da RBO. Esses daqui estão aparecendo um pouquinho mais agora. Cardiologia está aparecendo em toda a prova. Farmacologia, pelo menos uma questão vai aparecer. Então, falando de classificação de antibiótico, características de antibiótico específico, endocardite, que mais? AINES, falando do funcionamento dos anti-inflamatórios, pelo menos uma questão está aparecendo. A anestesiologia geralmente é perguntando características de determinados fármacos. Anestésicos, né, no caso. Então, por exemplo, lidocaína, tempo que vai iniciar a ação, classificação, quando que ele vai ser bem indicado, mepivacaína, e aí você vai para todos eles, para saber as principais características de cada fármaco. Patologia é meio um bololô de tudo. Lesões autoimunes, às vezes cai perguntando de patologias específicas de HIV, alterações dentárias, então aqui um pouquinho de cada um. Não é tão frequente a patologia como a gente vê em outras provas, como por exemplo VUNESP, que cai muito patologia, ok? Então aqui é importante, mas não tanto quanto as outras. Cirurgia tem aparecido nas últimas provas também, coisa simples, né? Então, manobras cirúrgicas fundamentais, essa daqui é outra live também, que você encontra aqui no YouTube. Que mais? Síndromes também tem uma aula que tem no YouTube, então muita coisa daqui vocês já conseguem estudar por lá. Esses últimos dois aqui eu coloquei um asterisco e menorzinho, porque se tiver no edital saúde pública, não cai, despenca, tá? Então aí a gente vai analisar de uma forma separada. E endo e prótese tem 2 padrões de prova. Quando cai endo, cai muito. E quando não cai, ponto, acabou, entendeu? Não é assim que sempre tem pelo menos uma questão. Prótese é a mesma coisa. Quando cai muito. Então olha no seu edital. Tá falando muito item ali de endo? Às vezes prótese eles nem colocam no edital. Colocou no edital, dá uma atençãozinha a mais. Certo? Fizemos já uma previsão aqui da sua próxima prova, tenho certeza que vai te ajudar. Agora vamos pegar questões aqui específicas de cada um deles. Dos principais, né? Vamos começar com o Código de Ética, prova novinha deste ano. Ele falava assim, de acordo com o Código de Ética Odontológico, são circunstâncias que podem atenuar a pena, que podem diminuir a pena que você vai ter. Não ter sido antes condenado à infração ética, ter reparado ou minorado o dano, alegar ignorância ou má compreensão dos preceitos do Código. E aí, qual resposta vocês colocariam? Enquanto vocês vão comentando, eu já vou começando a falar aqui. Então, lá no nosso Código de Ética, a gente tem coisas atenuantes e coisas que vão diminuir aí a gravidade da pena, né? E aí a gente pode separar dessa forma. Pode agravar. Eu gosto sempre de, quando a gente fala de Código de Ética, dar exemplo. Que aí você vai lembrar de forma bem fácil quando você lê na sua prova. Primeiro, reincidência. Fez de novo, gente. Até a gente fica nervoso, né? Quem dirá o Código de Ética? Você já foi penalizado daquilo e fez de novo, você tá me achando com cara do quê? É tipo isso que o código fala pra gente.
O segundo, prática com dolo. Você sabia que poderia estar fazendo algum mal. Você tinha meio que o objetivo de chegar naquele fim. É diferente de quando você faz alguma coisa, teve uma imprudência ali, né? E acabou chegando num fim. Aqui você sabe que poderia ocasionar. Não pediu o exame de uma forma adequada, né? E aí pode acabar saindo daqui. Agora, quando a gente fala assim, fiz de propósito, eu sabia que aquele paciente não podia aquela medicação e passei mesmo assim. Aqui, certo? Difícil pensar assim, mas era isso que ele estava pensando. Segundo, não observar as notificações. Então, geralmente você recebe uma notificação para que você possa se explicar antes. Não foi lá se explicar. Isso vai agravar a sua pena. 4, obstrução de processo. Estava com algum processo, escondeu, por exemplo, o prontuário do paciente, dificultou aquilo. 5, o falso testemunho ou perjúrio, né? Então, você ou você falou algo que não aconteceu, ou escondeu a verdade, ou negou que aquilo vai acontecer. Pode agravar. Aproveitar-se da fragilidade do paciente. Então, o paciente começou a te fazer algum tipo de processo ético, e aí você vai e fala assim, mas quem é o doutor aqui sou eu, né? Não. Se eles descobrirem isso, tem com certeza um agravante. Cometer a infração com abuso de autoridade. Então, por exemplo, vamos fingir que um secretário de saúde é dentista e foi notificado no consultório dele. Daí ele chega, mas você sabe que eu sou o secretário de saúde, né? Isso com certeza vai piorar a situação dele. Agora aqui, coisas que podem atenuar a pena, vão diminuir a pena. E aí eu gosto de dar como exemplo quem tem filho ou quem tem irmão, sabe? Quem é filho também vai saber, né? Quais que são as coisas que podem atenuar a pena quando a mãe vai brigar com a criança? Lembra disso que com certeza vai ficar fácil. Primeiro, não ter sido antes condenada pela infração ética. Então, a primeira vez que você falou que não pode, não pode chutar a bola dentro de casa. A primeira vez, não falei que não podia, quebrou o lustre. É a primeira vez que você fala assim, tudo bem, é a primeira vez. Na segunda, a gente já sabe que vai prejudicar. Igual a mãe brigando. 2, aqui, ter reparado ou minorado o dano. E aí, os dois irmãos estão lá brigando, um bateu no outro, aí você vai e fala assim, você pediu desculpa, pelo menos? Pediu desculpa, falou que se arrependeu. Minorou o dano, né? Daí ia dar uma aliviada para aquela criança. Lembra assim. Vamos pensar aqui num exemplo, né? Uma infração ética pode ser quando explora o colega que está trabalhando para você. Daí vamos supor que você tomou nota, foi notificado daquilo, né? E aí você falou assim, olha, o mais adequado seria eu ter pago isso para esse fulano. Já fui e paguei antes mesmo do processo continuar acontecendo. Isso vai ajudar você na sua pena. E o terceiro, culpa concorrente da vítima. Vamos voltar para o exemplo das crianças lá brigando. A criancinha bateu no irmão, daí o irmão vai lá e fala assim, mas fulano veio e puxou meu cabelo. Então a vítima também estava com a culpa concorrente. Lembra desse exemplo das crianças que fica bem fácil, tá? E aqui a gente pode pensar naquele exemplo que eu dei, explorou o colega. Vamos supor que eu estou contratando alguma pessoa, algum dentista para trabalhar para mim, eu falo assim, olha, quanto que você cobra? Ele vai falar assim, eu cobro R$50 a diária. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. E aí, eu concordo com aquilo. É óbvio que R$50 a diária de um dentista não existe, né? Eu estou explorando o colega. Mas aí tem uma culpa concorrente da vítima. Ele foi o lesado, mas ele me ajudou com aquilo, certo? E tem mais uma parte aqui que vai falar pra gente, que vai falar assim, alegação de ignorância ou de má compreensão dos preceitos desse código não exime da responsabilidade. Então você fala assim, eu não conheço código de ética. Querido, tá lá quando faz a descrição do conteúdo da odontologia que precisa estudar, tem isso lá descrito. Não existe não conhecer o código. Está dentro das suas obrigações. Não ter sido antes condenado por infração ética. É o exemplo da bola. Você não falou para a criança ainda, ela nunca tinha quebrado o lustre, foi a primeira vez. Atenua. 2, ter reparado ou minorado o dano. Pediu desculpa pro irmãozinho? Melhorou. Ok. Alegar ignorância ou má compreensão dos preceitos do Código de Ética. Daí a gente poderia pensar aqui,
No exemplo da criancinha, fala assim pra ele, ele fala, ele não sabia que não podia bater. É óbvio que você sabe que não pode bater, ser humaninho, né? É a mesma coisa aqui, e isso não vale, certo? E aí, acertou! Resposta B. Vamos para mais um de código de ética aqui, para provar para vocês que muito cai. Outra prova, ó. Navegantes. Aqui ele fala assim, de acordo com o código de ética, constitui uma infração ética. Primeiro ele fala, revelar sem justa causa fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. 2. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. 3. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. É correto que se apresenta em... Vamos revisar e aí a gente volta. Quando a gente fala de fato sigiloso, ou seja, você está atendendo a pessoa lá e descobriu alguma coisa. Um exemplo bem claro é aquela pessoa que teve o diagnóstico de HIV, por exemplo. Existem motivos que a gente pode ter uma justa causa. A gente pode contar aquilo em determinada situação. E na maioria dos casos a gente não pode. Aí é infração de ética. Ó, aqui, infração de ética. Primeiro, revelar sem justa causa fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então é a mesma coisa. O paciente... Meu paciente tem HIV, e eu sei. E aí minha colega começou a sair com esse cara, e aí eu vou lá e falo pra ela, mas ele é meu paciente, e eu sei que ele tem HIV, né? Veja se ele tá medicado e tudo mais. Não existe isso. Totalmente infração de ética. Não tem nenhum tipo de justa causa aí. Infração. 2. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que o Neymar foi lá no meu consultório e aí ele contou que tomou maior porrada de algum outro jogador de futebol. E aí eu não orientei de forma adequada, minha SB, minha recepcionista, e na hora que eles viram o Neymar chegando arrebentado, já começaram a mandar no grupo do WhatsApp todo aquele alvoroço. É infração de ética, né? Infração de ética do dentista que não orientou direito seus colaboradores. 3. Fazer referência aos casos clínicos identificados em qualquer meio de comunicação. Então veja, eu não posso mostrar um caso que a pessoa possa ser identificada, né? E isso só vai ter exceção, né? Só vai ser uma exceção quando for em artigo científico e quando tiver no ambiente de aprendizado. Então, olha, é uma síndrome extremamente rara, que nem a gente tem aqui no livro, né? Eu vou mostrar uma síndrome hoje. E aí a gente tem uma foto em um ambiente de aprendizagem. Aí é diferente. Mas vale a gente falar também que isso se manteve no Código de Ética, mas que em 2020 eles liberaram fazer publicações também, né? De antes e depois, desde que é autorizado, desde com CRO do profissional, né? Mas aqui ele fala pra gente que vai tentar não fazer de forma identificável. Agora, quando que vai ser justa causa? Quando que é justo eu contar, por exemplo, que meu paciente eu acabei de fazer o diagnóstico dele de HIV? Um desses motivos é na notificação compulsória de doença. Então, na epidemiologia, existe já um documento que a gente precisa notificar a vigilância epidemiológica até para que ele faça cálculos, né? E veja assim, nossa, a gente está tendo um surto de HIV naquela região. O que está acontecendo? A gente precisa melhorar a que ponto, né? Então, na notificação compulsória, permitido. 2. Colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. Vamos pensar, colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. Vamos supor que a pessoa veio aqui no consultório e aí ela viu teve, sei lá, um caso de que ficou fragmento de dente. E aí você conta pra ela, eu vou ter que fazer esse procedimento aqui porque ficou um fragmento de dente e ela tinha feito em outro consultório. E aí aquele paciente fica extremamente nervoso, muito nervoso. E aí ele fala assim pra você, saindo daqui, eu vou lá naquele consultório e vou quebrar tudo. Você tenta acalmar ele e tudo mais, não consegue. E depois saiu uma notícia de que aquele consultório foi todo arrebentado e não sabe quem fez. Neste caso, você poderia quebrar o sigilo, ok? Você tem uma informação importante que vai colaborar com a justiça, certo?
3. Perícia odontológica nos seus exatos limites. Vamos pensar nos exatos limites, né? Um caso que tem uma perícia odontológica, por exemplo, é quando a gente faz a prova da polícia militar e aí passou nas várias etapas, daí tem lá o exame médico e odontológico. Vamos supor que eu fiz a prova e cheguei lá, não passei no recurso, não passei nos requisitos, que eles pedem para que você tenha pelo menos de canina a canina, né, aparecendo os dentes, e eu vou falar assim, não, ó, ele perguntou a causa, eu falei assim, ai, eu tive uma briga de bar antes, quebraram todos os meus dentes. Se essa pessoa vai e conta numa roda de amiga, fala assim, ai, sabe a Amanda que tem um canal no YouTube, a dentista, os dentes dela são tudo implante porque ela brigou no bar. Isso não pode. Ele descobriu na perícia, mas ele não pode fazer isso. Agora, ele preencher meus documentos lá falando assim, olha, não foi aprovado porque não tinha os 6 dentes anteriores, ok. Certo? São casos diferentes. Então, isso daqui entra na justa causa. 4. Estrita defesa de interesse legítimo de profissional inscrito. A mesma coisa quando a gente está falando aqui, né? De colaborar com a justiça, que eu dei um exemplo de usar um dentista. Então, para defender algum profissional inscrito. E 5. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Então, vamos supor que aquele caso de HIV foi um paciente menor de idade. Neste caso, você vai quebrar o sigilo para avisar o responsável por ele, certo? Ficou facinho? Agora, né? Vamos lá. Agora sim que a gente já revisou, qual seria a resposta mais adequada aqui? Revelar sem justa causa. Então, ele quer saber o que é infração. O que a gente não pode fazer, ok? E aí, revelar sem justa causa fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão? É aquele lado de eu falar que meu paciente tem HIV, eu conto para minha amiga. Isso daqui é infração, tá certo? Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. O caso do Neymar, né? Não orientei minha recepcionista e elas fofocaram de alguma coisa que aconteceu no consultório. É infração. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Fiz o diagnóstico de HIV em um paciente menor de idade, preciso avisar o responsável. Isso daqui não é infração, certo? Então, aqui a gente tem resposta C, 1 e 2 correta. Agora aqui, HIV. Pode seguir? Agora aqui, uma questão de HIV. Assinale a alternativa que apresente uma doença de origem viral frequentemente associada à imunossupressão causada pelo HIV. Vamos lá, ó. Lesões fortemente associadas e frequentemente associadas, mesma coisa. Isso daqui é padrão cair em prova que pergunta de HIV. E eu vou ensinar um jeitinho facinho de vocês lembrarem dela. É só lembrar de casal, pé. Candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi. Então, candidíase, de sarcoma, L de linfoma, de leucoplasia e o pé de doença periodontal. Isso quem inventou foi a Yasmin, aluna do MOP, não fui eu, mas achei excelente. Então, candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin, doença periodontal. E aí tem as doenças específicas. Aqui, parece que tem 2 respostas corretas. Não parece? Mas não tem. Por quê? Ele fala assim pra gente, ó, origem viral. Então, o linfoma não é qualquer linfoma, tem que ser o linfoma não Hodgkin. Angiomatose basilar na verdade, é aquela doença da arranhadura do gato, né? Que em paciente HIV pode evoluir de uma forma diferenciada. Não é fortemente associada também. E aqui parece que tem 2, mas a diferença seria que ele perguntou de origem viral. A candidíase é a origem fúngica, né? Não poderia ser. A leucoplasia pilosa, daí tem na origem o vírus do Epstein-Barr. E aí é vírus. E essa seria a resposta correta. Ok? Pegadinha total. Porque se a gente lê nervoso na prova, né? Ou não tem o hábito de fazer a prova, aí tem importância também de fazer simulado, né? De pegar jeitão da prova, fazer principalmente da prova que você vai prestar, da banca que você vai prestar, para ir pegando esses pequenos macetes.
Agora uma de síndrome. Questão de síndrome geralmente é mais difícil, então já vamos responder direto juntos essa daqui. Assinale a alternativa que apresente uma característica clínica da síndrome de Crouzon. E aqui eu vou até fazer propaganda, já que tem uma live que ficou salva lá no meu canal do YouTube que tem as principais síndromes na odonto. Acho que vale a pena vocês assistirem também. Vamos revisar ela primeiro, depois a gente volta lá. Nessa síndrome, algo muito característico é o fechamento prematuro das suturas. E isso pode acabar levando com que a forma da cabeça do paciente seja diferente. Então pode ter uma face mais curtinha, pode ter uma cabeça em forma de navio, então mudar aqui o formato, ó, dessa forma, fica maior aqui e mais encolhidinho aqui no meio. Uma forma mais triangular. Outra coisa, a órbita é mais rasinha, o que faz com que tenha esse aspecto de proptose ocular, que é o olhinho um pouquinho esbugalhado, certo? É característico também. E aqui a parte da cavidade oral, que é extremamente importante, a gente vai ter uma maxila pouco desenvolvida. Se ela está pouco desenvolvida, a gente acaba tendo uma hipoplasia do terço médio. Geralmente na prova eles vão tentar te confundir e falar que isso está acontecendo na mandíbula. Então tem que lembrar, é na maxila, é no terço médio, ok? Se aqui está diminuído, é meio que lógico, né? Que vai acabar tendo apinhamento dos dentes superiores. Às vezes na prova ele vai falar que é inferior. Não, o que está menorzinho é maxila, então vai ser os dentes superiores, né? Frequentemente tem má oclusão. Fenda labial e fenda palatina são raras, mas o que pode acontecer é que no palato pode acabar produzindo osso numa região, né? Tem aumento da região e pode fingir, parecer que tem uma fenda palatina, mas não é real, que é chamada de pseudofenda, ok? Na linha média. Agora vamos voltar lá na nossa questão. Vamos de baixo para cima. Na D, ele fala molares em forma de amora. Isso daí a gente acaba vendo na tríade de Hutchinson, né? Quando a gente tem sífilis congênita. Aqui ele não falou nada de molar. A melogênese imperfeita, principalmente na arcada inferior. Quando a gente vai estudar a melogênese imperfeita, para ter o diagnóstico de falar assim, o dentinho tá com a melogênese imperfeita, ele tem que ter excluído qualquer alteração genética, alteração sistêmica, síndrome, qualquer outra coisa. Então nunca vai aparecer como sendo uma manifestação de síndrome. Pode ter uma hipoplasia de esmalte, por exemplo, mas uma melogênese imperfeita não poderia ter. E nem faz parte do que a gente vê na nossa síndrome. Ele fala de presença de tórax palatino e mandibular. A gente tem um crescimento ósseo no palato, ele até falou, mas são nas porções laterais, né? Que vai fazer com que pareça que tenha uma fenda. O tórax acontece ali na linha média. Não poderia ser, né? E aqui o primeiro, maxila pouco desenvolvida, resultando em hipoplasia do terço médio. Falou certinho, falou de maxila, falou que é o terço médio. Então essa seria a resposta correta, certo? Vamos para agora uma facinho de cárie. Essa aqui eu acho que vale a pena vocês comentarem, hein? Vamos ler juntas todas. Acerca das características visuais e táteis de lesões ativas e inativas em superfície radicular, assinale a resposta correta, né? Então, vamos lembrar? A gente tem cárie ativa e inativa. Quais são os aspectos que a gente vai encontrar normalmente? Quando a gente fala de uma cárie ativa, geralmente ela é um pouquinho mais clara do que a inativa. A inativa, geralmente, ela tá enegrecida. Na ativa, ela vai parecer amarela, amarronzada. Na inativa, amarronzada preta. É isso que a gente tá vendo aqui, ó. Olha a diferença. Aqui tá mais clarinho, mais amarelo, né? Na ativa, algo extremamente importante, aspecto amolecido, parece couro, é aquela que quando a gente raspa, sai. Diferente do que a gente tem aí na inativa, aquele processo já está paralisado, ela vai aparecer como endurecida, resistente aí na remoção, certo? Agora ficou fácil. Vamos começar de baixo para cima então. A lesão inativa é amarela, amarronzada? Não, ela vai ser enegrecida. Endurecida, tá certo?
Com aspecto de couro? Não. C. Lesão ativa é amarronzada, preta e endurecida. Trocou tudo. Era mais fácil a gente colocar o inativo aqui. Lesão inativa é amarronzada, preta e amolecida. Aqui o amarronzada preta tá ok. O amolecida não. Vai ser endurecida. A lesão ativa é amarelada, amarronzada, amolecida e tem aspecto de couro. Perfeito. Então lembra, né? Ativa é aquela que a gente consegue curetar. É esse aspecto aqui. 6. Acerca do tratamento restaurador atraumático, é correto afirmar, a ART tá caindo bastante na prova também da RBO, tá? Então fica essa dica aí. Então vamos lembrar, quando a gente fala de ART, a gente tá falando daquele tratamento que a gente vai fazer com cureta e vai colocar ionômero de vidro. Se aquilo que a gente faz no consultório, quando a gente usa um rotatório, por exemplo, né, usa a broca, a gente até pode chamar de ART modificado. E usou um ionômero de vidro resina modificado, vai ser uma ART modificada. Para acertar essa questão, a gente precisa pensar assim, é uma restauração que vai acontecer fora do consultório. Ela pode ser feita no consultório? Pode, né? Mas para facilitar a gente a pensar, é sem usar em novas tecnologias. A gente não tem sugador, né? Não tem fotopolimerizador. É basicamente isso. E a gente vai fazer nesse tipo de tratamento o quê? Uma restauração, e é importante, aqui ele nem fez essa tipo de pegadinha, mas é comum aparecer, e é uma restauração definitiva. A gente não está fazendo adequação de meio, fazendo restauração provisória. A gente está fazendo uma restauração definitiva. Na primeira ele fala assim, é indicado apenas para dentes descidos. Não, ele é muito bom para criança, né? Até para fase de adaptação, atendimento e tudo mais. Mas pode ser feito nos dois. B. Está contraindicado se a lesão de cárie não for acessível com o uso de instrumentos manuais. Vamos até aqui para responder primeiro. Está contraindicado se a lesão não for acessível. Então é aquilo que a gente pensou, né? Se tem, por exemplo, numa interproximal pequenininha e a gente ainda precisaria da broca para conseguir acessar. Isso é o tipo de restauração que a gente conseguiria fazer fora do consultório? Não é, você não consegue curetar. No ART a gente até tem formas de ampliar uma cavidade. Então a gente pode usar, por exemplo, o machado, aquele instrumento que a gente usa para fazer restauração de amálgama, colocar ele, bater o cabinho do espelho ali e fazer com que quebre e você consiga tirar ali o esmalte que tá, um esmalte socavado ali, por exemplo, só para conseguir acessar aquela região, né? Mas nesse caso a gente não conseguiria. E aí tá contraindicado, essa restauração precisa ser feita em consultório, com o uso de broca. Até aqui ok. Ou se houver história de sintomatologia dolorosa, ou mesmo a presença de fístula, abscesso e imobilidade dental. Primeiro ponto aqui é um caso de restauração que a gente vai fazer. A ART é só restauração, né? A gente não faz tratamento endodôntico. Tem fístula, abscesso, uma mobilidade associada àquele dente, já é um caso de endo, né? E aí não faz mesmo parte. Até para tentar se blindar de ter complicações, um dente ali que tá com endo e a gente não tem certeza ainda, se o dente tem sintomatologia, já tá contraindicado. Então aqui tá certo. Mas vamos ver o restante. C. Quando a cárie atinge a dentina, está contraindicada o uso de ionômero de vidro como material restaurador devido ao coeficiente de expansão térmica linear. Vamos lá. O que é o coeficiente de expansão térmica, né? A gente tem que pensar que os materiais têm relaxamento e expansão. Fez frio, a gente se encolhe, né? Fez calor, a gente se expande. E a gente precisa de materiais que tenham propriedades parecidas com o dente. E o melhor material, comparando com a dentina, é o ionômero de vidro. Então aqui não faz sentido. Se atingiu a dentina, ionômero de vidro é chuchuzinho. D. Consiste na reparação do dano quando há cárie ativa e presença de cavidade, não envolvendo ações de prevenção e promoção de saúde.
Tá errado. Sempre que a gente pensa numa ART, ele tem fase também onde a gente vai orientar higienização. Se tem uma criança que não tem cavidade, a gente vai aplicar flúor, fazer selante se necessário. Não é só ir lá e tampar buraco, certo? Então, envolve sim as outras. Aqui a resposta certa seria a resposta B, ok? Vamos para nossa última aqui, falando de anestésico. Aqui ele pergunta da lidocaína. É mais ou menos esse padrão aqui que você tem que ter para a prova da RBO com outros anestésicos também. Saiba de todos eles. Tudo, de MEP, Prilo, que vai te ajudar na prova com certeza. Vamos lá. A primeira ele fala assim, ó. Ele quer saber a correta. Inicia a sua ação por volta de 2 a 3 minutos. Veja, quando a gente olha lá no Malamed, ele fala pra gente de 3 a 5. Quando a gente fala no Andrade, ele fala de 2 a 4. O que parece? Parece que ele pegou os dois valores, colocou no pacotinho e daí falou assim, vou colocar algo que caiba nos dois. Então esse daqui a gente pode deixar assim, ó, com uma interrogação. Não tá perfeito, que nem nenhum dos dois referências. Mas se não tiver nada melhor, a gente volta aqui. Para aplicação tópica, sua concentração pode ser de 5%. Se ele falasse assim, é exclusivamente 5%, daí a gente colocaria como errado. Porque pode ter de 2 a 5% na forma tópica, né? Mas como ele colocou assim, ó, pode ser, a gente considera ok. Vamos ver se não tem nada melhor aqui. Na B ele fala, a dose máxima recomendada é de 6. Nem Malamed, nem Andrade fala isso pra gente. A gente precisa decorar os dois, né? Então, pro Malamed, 7 miligramas por quilo. Pro Andrade, 4,4. Não excedendo 400 miligramas. Errado também. Então, vamos lá. Aqui é o Malamed. Malamed vai ser 500. Vou colocar circulado pra gente lembrar que é o mesmo. E o Andrade, 300. Tá errado. Ou 7 tubetes anestésicos na concentração de 2% no paciente adulto. Veja, quando a gente faz lá as continhas e tudo mais, na do Andrade, por exemplo, dá 8, alguma coisa. Eu acho que é 8,3, se eu não me engano. É mais também que isso, tá? E o do Malamed, eu lembro que vai até 11, que na verdade vai ser limitado pela quantidade do vasoconstritor. Essa daqui também é uma aula que a gente tem no canal do YouTube. Para fazer a continha, sabe? Dos anestésicos. Então, vale a pena ver também. C. É o vasoconstritor mais comumente utilizado na odontologia, principalmente em gestantes e hipertenso. É vasoconstritor, Brasil? Não, ele é anestésico. Vasoconstritor seria epinefrina, noradrenalina, felipressina, né? Aqui não entra. D. Possui duração intermediária. Até aqui, ok. Então, todos eles vão ter duração intermediária. A mepvacaína, só se ele tiver sem a MEP e ali sem o vaso, né? Que acaba tendo uma duração menor. Mas todos vão ser os convencionais. Arte, Prilo, todos vão ser, exceto a bupivacaína. Então, aqui, intermediário tá certo. Apresenta potência e toxicidade 2 vezes maior que a MEP. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente estuda a toxicidade dos anestésicos, a gente compara com quem? Compara com a lido, porque ela é o padrão, ela que vai ser considerado 1. Daí quando a gente for ver um outro que é pior, por exemplo, vai ser assim, 2 vezes a quantidade da lido. E aqui a gente não tem. Aqui a toxicidade dos dois são semelhantes. Não poderia ser também. Da melhorzinha que a gente tem, só essa daqui que não tá perfeita igual o livro, mas na verdade foi a resposta que eles consideraram, ok? Queridos, essa foi a nossa resolução da RBO com a análise. Lembrando que tem vários assuntos aqui que você consegue assistir aulas aqui no canal do YouTube. E também lembrando que essa, na verdade, foi uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu faço uma live com um tema que vocês que estão no Instagram escolhem. Então, se você não tá lá ainda, vai lá que vocês sempre podem escolher.
É no @dentista.concursado, toda segunda-feira às 8 horas. E quem tá lá tem alguns bônus também. Consegue pegar slide, questões a mais e tudo mais. E se você gostou desse vídeo, não posso deixar de te pedir para curtir, comentar. E se você quer ter mais aulas como essa, também tem o meu curso, Método Odontopódico. Você consegue ter mais informação aqui no link da descrição. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.